Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Pense como Empresa do administrador Sandro Souza. Pessoal, eu estava devendo esse vídeo para vocês a respeito do aumento da taxa Selic de 13,25 para 14,25 que aconteceu ontem, né? Esse aumento já estava sendo previsto pela maioria do mercado, né? E é a única forma que o governo, que o Banco Central consegue achar para conseguir derrubar a inflação, né? Como vocês podem ter percebido, desde dezembro, novembro, vem uma escalada forte da inflação, o dólar estava nas alturas, né? E isso tudo contribuiu para que o Banco Central ele aumentasse um ponto percentual a taxa de juros da economia, a taxa Selic, tá? E aí, que a gente tomar como exemplo o Tesouro IPCA 2045, vocês podem ver que ontem ele fechou, né, já em alta, só que no dia de hoje o preço do título já caiu, 1.041,77. Eu particularmente gosto desse título, pessoal, porque ele tem dois componentes, um componente de renda de pré-fixado e outro componente de pós-fixado. Ou seja, ele te paga o IPCA mais uma taxa fixa, né? E essa taxa ela vai variando durante os dias. Então, quando a Selic ela está em tendência de aumentar, e a tendência a gente consegue ver por esse gráfico aqui do DI futuro, pessoal. Então, vocês podem ver que ele fechou bem baixa ontem o DI futuro, na média de 14.381, e no dia de hoje ele deu um estouro para cima, né? 14.692, por causa que a Selic aumentou, né? Então vocês podem perceber que conforme a taxa sobe, o preço cai, né? E conforme a taxa, em contrário, ela tem que subir, porque o título ele tem que ser atrativo, esse componente aí fixo, né? E essa taxa você leva até o final do título, lá 2045. Beleza, pessoal? Então é isso aí. O que eu acho que tá sendo assim tá sendo bom, né? Na minha opinião, é que o dólar ele não está subindo muito, não. Na realidade, ele está até caindo há muito tempo, desde dezembro, ó, 2024, que foi o pico que ele alcançou, né? Quase 6,40 e hoje ele está 5,688, fechou hoje, né, o dólar futuro. Então foi uma boa, apesar que ele subiu bastante aqui no dia de hoje, né, dia 20. Vocês podem ver que de ontem ele caiu bastante também, antes da reunião, antes de dar o resultado da Selic. Mas é o que eu falo, o resultado ele já estava sendo esperado, esse 1%. Então, o mercado está se comportando bem aí, na minha opinião. Tá bom, pessoal? Então é isso. Infelizmente, taxa de juros alta complica para todo mundo. Eu vou fazer um vídeo depois específico para quem tem contrato, para quem vai receber as chaves de imóvel que tenha comprado na planta, né? Porque esse aumento da taxa de juros complica tudo, porque o saldo devedor aumenta, né? E a taxa de juros que você vai contratar com o banco na hora de fechar o financiamento, ela vai aumentar também. Eu tenho feito pesquisas aí, a média de fechamento de contrato de financiamento 360 meses, 320 meses, está girando em torno aí de 11%, pessoal. Essa taxa é muito alta. Tá certo que depois a gente pode trabalhar com uma portabilidade de crédito, mas para isso você precisa já preparar essa portabilidade com muito tempo de antecedência, né? Já ter um segundo banco para começar a movimentar ali, para você poder ser atrativo para o banco e ele te dar uma redução nessa taxa, né? Queira Deus que essa taxa comece a diminuir daqui para frente, né? Parece que as duas em 2025 inteirinho a gente vai girar em torno aí de 14,25 para cima, para depois eles começarem a uma queda mais gradual, né? Mas essa taxa de juros aqui exorbitante é complicado para todo mundo, apesar que você
pode fechar sua reserva financeira na renda fixa e ela vai render bastante, mas ao mesmo tempo a inflação está galopante. Então, para a família de classe média baixa, que lidar com essa inflação é complicado. E quanto mais aumenta a inflação, menos sobra para você poder compor sua poupança, né? Que na minha concepção, o dinheiro que você tem guardado ali na sua reserva de emergência é o dinheiro que você vai conseguir manejar para conseguir se proteger um pouco. Porque se você tem uma grana guardada e coloca aí num CDB que acompanha todo esse CDI, você garante um pouco o seu poder de compra, mas aí você tem que diversificar também em outras coisas para não igualar só, né? Colocar um pouquinho de componente de risco aí nos seus investimentos. Mas é isso, pessoal. E vamos torcer aí para os próximos meses essa taxa baixar, porque taxa nesse nível de preço não é bom para ninguém. Beleza, pessoal? Espero que eu possa ter ajudado com vocês aí. Deixem seus comentários, o que vocês acharam. Fiquem com Deus, sucesso e paz.